Boa Boeu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Na verdade, é um vídeo que traz uma continuação, né, do vídeo anterior falando de Egungun. Se você ainda não viu o vídeo anterior, para mim é fundamental que você veja. Então vai ficar aqui em algum lugar no card, né, o vídeo anterior sobre Egungun. Bom, a gente já entendeu então que Egungun é um ancestral divinizado, certo? E aí algumas pessoas elas questionam, mas por que desse tipo de roupa? Por que ninguém vê o que está embaixo de Egungun? O que está embaixo da roupa de Egungun? O que se deve dar, o que se deve oferecer a Egungun? Olha, vamos parte por parte, né? Oturupalmedi, Oturupalmedi, ele traz nos seus versos, né, uma das narrativas, né, por exemplo, é que uma pessoa perdeu o pai dela, né? Então, o pai faleceu, teve o ritual fúnebre, né? A cerimônia fúnebre, o corpo foi para dentro da terra, e aí o Odu ele explica que esse ancestral, esse pai que morreu, foi reencontrar no Arum os seus outros familiares. Então esse Odu ele traz para a gente a clareza, a tranquilidade de que os nossos ancestrais eles vão reencontrar com os que vieram antes deles. Isso traz conforto para quem fica, a partir do momento que a gente pensa isso como algo positivo, né, sobre a evolução espiritual, sobre o que veio fazendo Aie, sobre não estar perambulando por aí, enfim. Então isso traz um certo conforto. Então isso traz a certeza desse reencontro, né? Então, em breve nós nos encontraremos também com aqueles que já foram antes da gente. A gente não vai ficar vagando aí sozinho. E também ele traz uma outra explicação que é o porquê da roupa. Um detalhezinho. A roupa de Egungun, eu falo que Egungun são muitos ícones. Tem o Ojubó, tem a roupa, tem o Ixam, por exemplo. Para mim tudo isso é Egungun, para mim tudo isso é Ojubó de Egungun. Não dá para olhar para a roupa de Egungun sem achar que a roupa faz parte do Ojubó. As coisas se conectam, as coisas são vinculadas e Egungun habita tudo isso, né? Então não dá para olhar uma varinha e achar que é apenas uma varinha. Não, não é. Não dá para olhar um monte de pano e achar que é somente um monte de pano. Não dá. Por isso que era fundamental a pessoa assistir o vídeo anterior. Por isso que é fundamental escutar esse pedacinho do verso de Oturupalmedi. E quando o Turopão fala sobre o corpo, né? O corpo da pessoa morta, culturalmente em terras Yorubá, ele é enrolado por pano. Então, ele é representado por esse pano. É como se no Orun chegasse somente o pano. O corpo ficou, o corpo a terra vai consumir, né? Como se fosse mais ou menos isso. E o pano é o que vai levar para o Orun esse ancestral. E quando Egungun vem em vestes de pano. E aí por isso ninguém vê nenhuma parte do corpo sendo exposta, né? Então, mas tem um formato humano. Sim, vai ter o formato humano. Ou às vezes não. Às vezes não tão humano assim, né? Em alguns Egungun você vê luvas, né? Você vê um formato da mão um pouquinho melhor. Outros você não vê tanto. Em alguns você vê o andar como de pernas, outro você não vê tanto. Então vai depender muito de como o Egungun veio para o Aie, de como ele está chegando ali, de que panos são esses que Egungun está vestido. Então esse Odu ele é muito interessante para que a gente entenda, né, sobre essa questão. Nesse mesmo verso não existe, por exemplo, a assombração, digamos assim, a parte em que Egungun persegue alguém. Não existe nesse trecho, ou melhor, nesse verso. Porém, em um outro Odu, Oria Sen, existe um verso em que fala sobre uma mulher. Uma mulher que foi até a floresta, né? Ela estava passando pela floresta. E então, dentro da floresta, Edimere, um macaco, abusou sexualmente dessa mulher.
Ela sai da floresta extremamente enfurecida pelo abuso, extremamente irritada pelo aquilo que aconteceu, com raiva de Edmere, e aí ela cria um plano para capturar Edmere. Ela entra de novo na floresta, Edmere fica de novo de olho nela, pensa que vai ter uma relação sexual com ela, então ela prende, antes dele chegar na floresta, né, uma corda num graveto de uma árvore e deixa a outra parte próxima para que ela possa amarrar Edmere. Quando Edmere está com seu falo ereto, ela prende o falo de Edmere nessa corda. E lá Edmere morre. Alguns anos se passaram, 20 anos, 30 anos se passaram, e essa mulher então tem um filho, homem. Esse filho cresce, ele vira o Obá, ele vira o rei da cidade em que ele vive, ele vira uma pessoa muito importante. Mas as coisas começam a dar errado, as coisas começam a ficar estranhas pro lado dele. Ele começa a ter perda, ele começa a ficar doente, as coisas não dão mais fruto como davam antes, até que ele decide consultar Orumilá. Então ele vai até um Babalaô, o Babalaô saca o Odu, na verdade saca não, ele faz Ifadidá, né? Ele lança o Prelé, nasce o Odu ao Arim assim, e que traz então que ele precisa cultuar o ancestral dele. Como esse Obá ele não conhecia o pai dele, ele começa a achar aquele estranho, né? E aí ele vai buscar a história dele, ele entra em contato, enfim. Eu vou encerrar essa história por aqui porque ela é muito longa e porque tem outras partes que levam a gente a questionar outras coisas. Mas a parte importante é essa. Saiu ali como prescrição oracular, né, de que aquele Obá deveria cultuar o ancestral dele, deveria cultuar Egungun. Mesmo Edmere tendo sido mal para a mãe dele, tendo sido algo ruim para a mãe dele, né, porque ela sofreu um abuso, ela sofreu um estupro, ela criou depois uma criança sozinha. Então, Edmere teria sido algo negativo. Porém, ele precisa cultuar esse ancestral. Aqui eu acho interessante a gente entender o quanto nasce o culto ao ancestral. Nasce não, né? Mas é uma referência que aponta o culto ao ancestral nesse verso, a necessidade de cultuar, ainda que fosse para lembrar de alguém que fez alguma coisa negativa. Porque Edmere em vida foi negativo. Mas o Egungun, né, digamos assim, o ancestral de Edmere, ele vem trazendo bênçãos para o Obá, para o filho. Então, nasce a necessidade de cultuar o seu ancestral, ainda que ele não tenha sido uma boa pessoa, né, digamos, em termos mais humanos. Então, é um outro verso, né, que fala sobre essa necessidade. Existem inúmeros versos que falam sobre essa necessidade. Cada família vai narrar de uma forma diferente, tá? E aí é onde a gente, quando cultua o nosso ancestral, a gente não vai lembrar, ah, meu avô era daquela forma somente. A gente vai ter essa memória, se a gente tiver, mas que se a gente não tiver, tá tudo bem. Edmere não conheceu o pai dele, né? Mas ele... Edmere não, o Obá. O Obá não conheceu Edmere, não conheceu o pai dele, mas ele estava lá cultuando o ancestral do pai dele. E que somente assim a vida dele teve o restante do progresso que deveria ter. Então é necessário cultuar o ancestral para que muitas das vezes a gente tenha apoio, para que a gente tenha a parte positiva dessa linhagem ancestral. Ele não estava cultuando somente o macaco, somente o Edmere. Ele estava cultuando toda a ancestralidade de Edmere. Então ele não estava cultuando, louvando a parte negativa, a parte terrena. Ele estava cultuando a parte divinizada daquele ser que viveu no Aie. Então o culto de Egungun ele é forte por causa disso. Porque ele interrompe, né, o que eu chamo de maldições familiares, as maldições que a gente acaba trazendo de memória dos nossos antepassados, e faz com que a gente reinicie a nossa vida, com que a gente tenha novas possibilidades. Bom, dito isso, já entendemos o porquê da roupa, já entendemos por que algumas roupas têm formatos e outras não, né? Mas que o principal é não ver parte nenhuma desse corpo. Então, não existe necessidade
de ter parte do corpo. Com certeza, quando o Obá fez lá o culto para Edmerê, não veio em formato de macaco, mas narra o mesmo verso que vieram sons selvagens, né? Então vieram outros sons. Isso mostra também porque que a voz de Egungun, ela não é uma voz limpa, né? É uma voz ainda muito bruta, é uma voz que varia de tons, que varia de acordo com cada culto, com cada coisa que se é feito, né? É óbvio que a maior parte dos Egungun, quanto mais aguá, quanto mais velho, tem uma tendência de tom de voz, né? Da forma de falar. Mas isso aí vai acontecendo com o passar do tempo, conforme o culto vai acontecendo. E que não cabe a gente, como eu disse também no vídeo anterior, tentar adivinhar o que tem debaixo. É acreditar. Não cabe a gente duvidar do que tem debaixo. É acreditar. Certo? Seria, na minha opinião, uma irresponsabilidade enorme ficar tentando adivinhar ou duvidar. Não, então você não está acreditando, você não está tendo fé. Você está tentando trazer a parte racional para o que não é tão racional. Enfim. E aí, sobre a questão do que fazer, né, de como cultuar, eu falo que essa parte é muito difícil, porque, assim, exige, novamente, né, como eu sempre digo, exige responsabilidade. Não é achando que, eu vou arriar uma comida tal porque eu vi em determinado lugar que come isso, que Egungun come isso. Egungun requer invocação. Por isso que você precisa procurar um sacerdote para que ele faça a invocação de Egungun. Todo Egungun se invoca com facilidade? Não. Né? Hoje mesmo eu fui consultar Egungun para uma pessoa e foi muito difícil, porque Egungun ele não queria responder. E eu aceitei. A gente precisa aceitar. Ele não quer responder, ele não está respondendo mesmo. Mas você lançou Orobô, você lançou Obi? Sim. E ele não queria responder, eu entendi que ele não queria responder. Mas ele tem que responder porque o Obi responde. Você quer ouvir verdades ou você quer inventar coisas da sua cabeça? Você está ali para respeitar o ancestral respondendo ou não? Porque quando ele disse aquele monte de não, é não. Não adianta eu tentar mudar a pergunta se eu já tentei de outras estratégias e eu entendi que ele não queria. Então, por isso, é necessário saber invocar, é necessário saber se comunicar. Não é escutar a resposta que eu quero, é escutar o que Egungun tem a me dizer. Então, preciso entender bem de Obi, bem de Orobô, para poder se comunicar. Não é sobre o que eu quero escutar, é sobre ter uma boa comunicação com o Orixá e com os nossos ancestrais. Então, Egungun, ele pode nos dar alívio, né, para as nossas dores, mas é preciso saber se comunicar. Sobre alimento, eu falo que Egungun, você pode dar praticamente de tudo para ele. Mas, se você sabe se comunicar, você vai perguntar o que ele quer. Né? E aí é muito comum a gente ver, por exemplo, acará. É muito comum ver ecuru. É muito comum ver ecó. É muito comum ver ecoloim. É muito comum algumas comidas de orixá, né? De uma forma bem geral. Mas não só. Né? Egungun come edé. Então também dá para dar cabrito, carneiro, galo, pombo e outros animais. Aquilo que Egungun de fato quiser. E aí a gente sempre tem que pensar que a gente está reverenciando um ancestral que normalmente está associado com o território iorubá. E por isso dessas comidas. Então significa que eu nunca vou poder ofertar uma comida brasileira para Egungun? Olha, dá. Dá. E dá pra caramba. Né? A gente faz isso com alguma frequência. Mas vai depender de que Egungun é esse, né? Que ancestral é esse e de que maneira a gente vai ofertar. Né? Na casa onde eu fui iniciado no Candomblé,
tinha um Egungun lá que ele realmente era brasileiríssimo. Ele gostava muito de comida brasileira, né? E ele aceitava essa comida brasileira. Errado? Não, certíssimo. É o que ele queria. Então, ele sempre comia. Sempre. A diferença é de que maneira é ofertado de fato. Enfim, não posso abrir aqui muitas questões, mas assim, era de fato um Egungun que pegava de tudo, né? E isso é legal de se entender, porque assim, é comum entregar essas comidas votivas, digamos assim, de solo africano, porque é assim que veio a religião, é de lá que veio a religião, né? Mas quando chega aqui, sofrem mutações. Babá, mas Egum do meu pai falava em português, Egum fala em Yorubá. Sim, porque aí a gente tem que entender que não é mais a consciência do seu pai, né? É uma consciência ancestral. E por isso fala diferente, por isso fala em outro idioma. Mas Odé é Egum, Egum Odé. Então, a comunicação precisa acontecer. Egum vai falar, Odé vai escutar e vai traduzir. Odé vai escutar o que o ser humano fala e vai traduzir para Egungun se for necessário. Mas a maioria das vezes nem é necessário. Porque Egungun ele escuta o nosso coração também. A gente fala com o coração também com Egungun. Então, é um culto muito grande, é um culto que deve ser muito respeitado, por isso a gente não deve duvidar, por isso a gente não deve questionar determinadas coisas. Fazer bons questionamentos como base crítica para que se tenha conhecimento é uma coisa. Fazer críticas para somente criticar já não é respeitoso. Então já perdeu aí toda a ancestralidade apoiando na hora de você receber as informações. Então, praticar culto a Egungun é praticar um culto de extrema sabedoria e de extrema responsabilidade. Não adianta pegar um prato, colocar lá, chamar somente pelo nome do seu pai e achar que está fazendo um bom trabalho. Teve prescrição para isso? Não teve? Não está sendo bom. Não está sendo. E a gente não pode confundir as coisas, né? A Candomblé tem muito essa tendência, né? De, tem um Egum na sua vida, vamos despachar esse Egum, vamos fazer ebó. Às vezes é só uma questão de tentar entender o que está acontecendo, né? Tem pessoas que vão atrair mesmo os ancestrais. Tem pessoas que vão atrair a ira dos ancestrais. Tem pessoas que vão atrair o lado negativo dos ancestrais. Mas ancestral não é negativo o tempo todo. Ancestral não é irado o tempo todo. Ancestral ergue a gente. Como eu disse no vídeo anterior, são as nossas raízes. Então, para que a gente tenha uma copa muito bem forte, que dê frutos, nossas raízes precisam estar muito profundas e bem alimentadas. Então, Egungun na minha vida, Egungun na vida das pessoas que eu converso sobre isso, representa isso. Representa a nova vida, a forma de viver a nova vida. O Dr. Opomedi traz esse reencontro, né, com aqueles que já foram antes. Então é sobre isso. É a certeza de que nós vamos nos reencontrar, a certeza de que quem se foi está se reencontrando com os nossos entes queridos no Orun, com os seus amigos, com outros familiares também. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí, se você chegou até aqui, hoje eu vou trocar o nosso íconezinho. Né? Eu vou pedir para que você deixe um fantasminha. Né? Para a gente brincar um pouco aqui sobre a forma como as pessoas pensam Egungun. Então deixa aí no comentário um fantasminha para você poder ajudar ao YouTube entender que esse conteúdo é importante. Dê seu like e caso você possa, né, compartilhar com outras pessoas, que você compartilhe. Porque isso também, além de ajudar o conhecimento a chegar em outras pessoas, ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais. Eu estou ficando cada vez mais satisfeito, né, da forma como vocês vêm comentando, da forma como vocês vêm interagindo aqui, até para entender se o conteúdo é bom, se não é, se está acessível ou não, se eu preciso mudar alguma coisa ou não, na forma como eu falo, como eu me expresso. Tá? Mas eu tento sempre ser o mais coerente possível e trazendo informação certa e adequada para vocês. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Aboru, aboye, aboxixé. Odabó.